Investidores, tá vendo esse gráfico que está aí na tela? É o da Polkadot contra o Bitcoin. Ele está na mínima histórica, ou time low. Não só a Polkadot está caindo contra o Bitcoin, mas diversas altcoins. Se você já me acompanha lá do canal da Belo Trade, talvez tenha visto esse vídeo compartilhado há 8 meses atrás, mais especificamente em janeiro, que qual é a ideia que a gente estava compartilhando, né? As altcoins podem derreter contra o Bitcoin, ninguém está falando disso. Basicamente era esse o título do vídeo. E hoje eu vou lembrar para vocês qual eram as razões que a gente acreditava que essa desvalorização das altcoins contra o Bitcoin deveria acontecer, e vou estar compartilhando aí minha visão do cenário atual, né? Que é o que eu acredito que pode acontecer daqui para frente. Então, vamos lá para as altcoins. Eu estou com um gráfico aqui do Ethereum contra o Bitcoin. Eu, quando vou tomar decisões de longo prazo nas altas, eu sempre gosto de analisar esse gráfico do Ethereum contra o BTC. Porque o Ethereum, historicamente, ele liderou os movimentos das altcoins. Quando o Ethereum estava iniciando tendência de alta contra o Bitcoin, as altcoins estavam iniciando bull market. Quando o Ethereum estava iniciando tendência de baixa contra o Bitcoin, a maioria das altcoins também estava iniciando tendência de baixa contra o Bitcoin. E sabe aquele índice lá do BTC.D, né, a dominância do Bitcoin? Um dos ativos que mais afeta essa dominância é o Ethereum. Então, quando eu vou tomar uma decisão de longo prazo nas altas, eu não curto muito olhar esse gráfico do BTC.D. Gosto de usá-lo como confluência, mas eu gosto muito de analisar aqui do Ethereum contra o Bitcoin. E o que é que a gente percebeu lá no início do ano? Basicamente, analisando o histórico tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, quando o Bitcoin, olhando para o passado, eu tive 3 pontos aqui que eu marquei que o Bitcoin iniciou tendência em prazos maiores. 7 de setembro de 2015, a gente formou o fundo e iniciamos tendência. O que é que ocorreu aqui quando o Bitcoin iniciou tendência? Vamos olhar lá no Ethereum. Basicamente, a gente observa que o Ethereum, desde aquela data, caiu até o fundo cerca de 70%. Então, a gente observa que, assim que o Bitcoin iniciou a tendência lá em 2015, o Ethereum perdeu cerca de 70% de valor contra o Bitcoin. Em 2019, quando a gente estava iniciando a tendência, lá por volta do dia 2 de abril, a gente olha aqui o gráfico do Ethereum também na mesma data. Aqui está no dia 1, né, mas dia 2, um pouco para cá, a mesma coisa. A gente caiu desde lá, quando o Bitcoin iniciou a tendência, até o fundo do Ethereum aqui contra o Bitcoin, cerca de 50%. E agora, em 2023, quando o Bitcoin iniciou a tendência, lá por volta do dia 10 de janeiro, a gente observa aqui o Ethereum perdendo valor contra o Bitcoin. Até agora, cerca de 30% de queda. Bem, qual era a ideia, né? Por que a gente esperava um movimento como esse para o Ethereum? Primeiramente, a história se repetindo. E, número 2, segundo fator, né, que a gente acreditou que esse era as maiores probabilidades de acontecer, a incerteza macroeconômica. Não era de se esperar que os investidores fossem tão avessos ao risco ao ponto de investir em altcoins ao invés de investir no Bitcoin. Nesse ano de 2023, né, com toda essa incerteza macroeconômica, vai ter recessão, não vai ter recessão, já teve recessão, já está precificado. Então, esses 2 fatores nos levou a crer que essa era as maiores probabilidades. E agora, a gente está vendo aí um terceiro fator sendo apresentado, né, que é o ETF de Bitcoin. Então, isso leva mais um FOMO para o Bitcoin, e os níveis que eu estava olhando primários aqui para o Ethereum, aqui por volta dos 5.400 satoshi, está sendo rompido, inclusive com volume forte, o que me parece que vai levar a gente a níveis mais abaixo. Então, a gente tem 3 fatores aí que impulsionam esse movimento. E agora que a gente está perdendo o suporte primário que eu havia mencionado, vou compartilhar com vocês os próximos pontos que estarei de olho aqui para um possível fundo no Ethereum. Antes da gente chegar nesse assunto, é interessante a gente analisar, né, a maioria das altcoins, todas elas seguem em tendência de baixa, é bem forte contra o Bitcoin. A Polkadot está na all-time low. A BNB perdeu um baita de um suporte aqui na faixa dos 7.000 satoshi, né? E do preço atual até o próximo suporte, tem mais cerca de uns 20% a 30% de queda. Então, muito provavelmente deve continuar numa free fall aqui, né? Numa queda livre até o próximo suporte. A VAX era uma que eu estava de olho, que estava no suporte até. Tá ainda, né? 618,
nível de stop loss antes do prazo maior, mas price action aqui nem um pouco legal e me parece que a gente vai continuar caindo. Então a gente vê as altcoins perdendo suporte, o Ethereum também agora, né? Ainda vejo a gente num range e a faixa primária que eu fico atento para o Ethereum, para talvez um fundo ser formado, é nesse nível de stop loss antes aqui nos 4.950 satoshis, tá? Um nível primário que eu fico de olho para um possível fundo local. Talvez não para um fundo global, para daí voltar a subir novamente. Eu acredito que são grandes as chances de a gente repetir um que ocorreu talvez no último bull market, né? No início do último bull market, o Ethereum perdeu cerca de 50% de valor contra o Bitcoin para encontrar fundo e voltar a subir. Mas não é por conta disso que eu não estou comprando Ethereum, tá? A minha decisão no início do ano, até agora há pouco, foi apenas ter Bitcoin. E por causa dessa desvalorização toda que era de se esperar, e aí quando o Ethereum chegou nesse suporte aqui na paridade BTC, eu comprei Ethereum ali quando ele estava por volta dos $1.600, pensando para o longo prazo, né? A gente já estava esticado bastante aqui no par BTC e no suporte lá na paridade USDT, então na minha visão fez sentido essa entrada e exposição nas altas, né? Peguei outras altas, uma ali e outra aqui. Em especial, acho que não em alta contra o Bitcoin, tá? Na minha visão, não faz sentido você ter uma moeda para longo prazo pensando com o objetivo de aumentar a quantidade de Bitcoins se essa moeda tem uma tendência de baixa contra o Bitcoin, né? Então, eu não duvido, falta muito até lá, mas eu vejo sim uma possibilidade da gente vir buscar esse nível de suporte horizontal aqui do Ethereum contra o Bitcoin por volta dos 4.000 satoshis. É um nível que foi respeitado aqui anteriormente como resistência, suporte, resistência, e se a gente continuar caindo, deve atuar como suporte também. Mas, para chegar lá, vamos ter esse suporte primário aqui, que acabei de desenhar para vocês no caminho, que é o nível do stop loss antes. Então, o que para mim vai indicar um fundo aqui, tanto no Ethereum contra o Bitcoin, quanto das altas contra o Bitcoin, é uma reversão do Ethereum contra o BTC. Tá? É importante vocês ficarem sempre atentos nas altcoins que vocês têm para o longo prazo, na movimentação delas contra o Bitcoin. Então eu vou aguardar basicamente uma reversão com bastante volume. Deixa eu ver se consigo ativar o volume aqui. Então eu vou aguardar uma reversão com muito volume sendo apresentado, ou um volume de fundo, tá? Acho que aqui a gente não tem no Ethereum aqui, algo do tipo aqui. Um volume de fundo. Beleza? Então ou a gente aguarda uma reversão ou um volume de fundo nesses níveis mais abaixo. A título de curiosidade, vale a pena mencionar que em 2019, quando o Ethereum começou a perder valor aqui contra o Bitcoin, e o Bitcoin iniciou a tendência de alta, o Bitcoin formou topo por volta do dia 26 de junho, e depois teve toda aquela correção, né, em seguida. E o Ethereum ainda nem havia terminado a queda contra o Bitcoin. Ali no dia 26, o Ethereum estava no meio do caminho da queda. Então, é muito provável que a gente tenha muito downside aqui ainda. Tá? Existe muito espaço para o Ethereum cair. Tá? Não estou afirmando que isso vai acontecer. O preço está extremamente esticado. Eventualmente, acho que a gente pode ter um pullbackzinho. Mas com as informações atuais que a gente tem aqui, me parece que são as maiores probabilidades que a gente continue caindo. Mas eu vejo uma oportunidade muito boa nisso. Na verdade, a gente vem enxergando essa oportunidade desde o início do ano. O que é que a gente está fazendo? Com a maior porcentagem de exposição no Bitcoin, para que a gente ganhe com o Bitcoin e quando chegar o momento da alt season, a gente pegar esse Bitcoin e converter em altcoin, para daí sim aumentar a quantidade de Bitcoin. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Eu, mais para frente, devo continuar trazendo atualizações do Ethereum contra o Bitcoin, das altcoins em geral, né, querendo ou não. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever para acompanhar aí os próximos conteúdos. Agradeço por assistir até aqui e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.